Eu quero cumprimentar a todos com a bendita paz do Senhor. Agradecer a Deus por essa oportunidade, magnificar a Deus pela sua vida e dizer que você é muito importante para Deus. A priori, queremos deixar bem claro que este DVD está sendo gravado tão somente com o intento de glorificar e exaltar o nome do Senhor na vida de todo aquele que este DVD chegar às suas mãos. É um assunto muito propício, porque em meio a tantas céticas, aberrações e heresias, e por falta de homens, e diga-se de passagem, homens de coragem e com coragem, vidas inocentes têm ido a passos largos para o inferno. E eu, cônscio da verdade, eu quero passar aos amados telespectadores aquilo que o Deus de Abraão tem me agraciado com certo conhecimento desta matéria, heresiologia. Desta feita nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Perguntas que você gostaria de fazer, mas algumas vezes você perguntar para quem? Dúvidas que você tem. Eu gostaria nesse DVD que o Deus de Abraão me ajudasse para responder às suas indagações. A priori, é bom entendermos que existe seitas heréticas, denominações, movimento filosófico e religião. Como identificar uma seita? Como saber se a igreja que você está não é uma seita? Como saber se você está no caminho certo? Como saber se a igreja que você congrega não está levando você ao inferno e você pensando que está indo para os céus? Queridos, a priori é bom entendermos que religião é uma só. A palavra religião, ela por si, já deixa bem claro a expressão religião dentro do vernáculo, quer dizer nada mais nada menos que religar. Aqui na Bahia, por exemplo, quem nos agracia com a energia é a Coelba. E a Coelba, por exemplo, se porventura eu, Abílio Santana, não pagar a conta de energia, é lógico que a Coelba vai cortar aquele serviço. Eu vou no chuíte, vou na tomada, e eu não terei a energia liberada pela Coelba. Por isso, então, eu tenho que pagar a conta, pagar as contas em dia, para que eu tenha o fornecimento da energia. A Embasa, por exemplo, aqui na Bahia, é quem libera água para nós outros. Mas se porventura o pastor Abílio Santana não pagar a conta da Embasa, a Embasa vai cortar a água, como a Coelba vai cortar a energia, o fornecimento da energia. Uma vez quitando, pagando as contas tanto da Embasa quanto da Coelba, é lógico que a Coelba e a Embasa vai vir à minha residência e vai fazer uma religação, vai religar. Ou, em outras palavras, vai fazer uma religião. A palavra religião quer dizer religar. É bom entendermos e lembrarmos que nós estávamos desanexados dos céus, estávamos desligados dos céus.
E Jesus veio e nos religou. Então, religião é uma só, que é Cristo. Quem é a minha religião? É Jesus. Quem é a minha religião? É Cristo. Ele religou o homem a Deus. Então, não dá certo quando eu, assembleano, digo a minha religião é a Assembleia de Deus. Não está certo quando você, batista, diz a minha religião é a Igreja Batista. Não está certo quando você, do Evangelho Quadrangular, diz a minha religião é o Evangelho Quadrangular. Não está certo quando você, que é metodista, diz a minha religião é metodista. Você, da Deus é Amor, da presbiteriana. Enfim, não está certo quando você diz a minha religião. A sua religião, querida, a sua religião, querido, é Cristo. A sua denominação, sim, é que é batista, metodista, denominação. Mas a sua religião é Cristo. Ok? Porque Cristo nos religou a Deus. Isto é religião e denominação. Movimento filosófico. É aquele movimento que surgiu de uma filosofia, fruto da filosofia de um homem. E os seus seguidores seguem a filosofia de Buda, por exemplo, de Confúcio, por exemplo. Temos muitos outros exemplos. Sheshanuye segue a filosofia de Tairu Taniguchi, os Hare Krishnas, e assim vai, né? Movimentos filosóficos. Agora, seita. A seita, ela lê a Bíblia, usam a Bíblia como apoio, andam, na sua maioria, como cristão, falam até como cristão, até professam que Jesus é o Senhor, mas negam a sua eficácia. A seita, ela parece com a igreja de Cristo. A seita parece com a família de Jesus. Mas não é de Jesus. Por quê? Porque não segue o que Jesus diz. Segue a interpretação errônea do fundador da seita. Usam a Bíblia? Usam. Mas ele segue a interpretação do fundador da seita. Ainda que aquele fundador já morreu. Mas os seguidores perduram, persistem em acreditar no ensinamento deixado pelo fundador da seita. E aí vem Testemunho de Jeová, que é o que nós vamos abordar daqui a pouco. Aí vem Cristão no Brasil. Aí vem os Adventistas do Sétimo Dia. E muitas outras seitas que seguem o que diz o fundador e não o que diz as Escrituras. Usam a Bíblia? Usam, mas dão a interpretação errônea das Escrituras. E não a interpretação segundo a hermenêutica, segundo a exegese bíblica. Seitas, usa a Bíblia, parece conosco, parece com a gente, evangélicos, parece a linguagem até, parece ser linguagem evangélica, as vestes até parecem vestes de evangélico, mas não são evangélicos. Professam aquilo que ensina os seus fundadores, ou os fundadores daquela seita, e não o que diz as Escrituras Sagradas. Exemplo, Testemunho de Jeová, por exemplo. As testemunhas de Jeová, como é conhecida, como é apelidado, eles não seguem o que diz as Escrituras. Eles seguem o que diz o fundador. E o fundador dessa seita, o nome dele era Charles Tazel Russell. Russell, para quem não sabe, ele era evangélico. E evangélico de uma igreja muito respeitada nos Estados Unidos das Américas. Russell, ele nasceu em um lar presbiteriano, no estado da Pensilvânia.
Estado que eu